Irmão, a pior coisa que tem é você ter que ser tocado por Deus de fora para dentro. Porque se você for tocado por Deus de fora para dentro, você vai depender das circunstâncias. Você vai depender, irmão, do ambiente que você está. Você vai depender das pessoas que estão à sua volta. Agora, quando Deus mora aqui dentro e você é tocado de dentro para fora, aí a obra de Deus começou verdadeiramente na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Levanta a sua mão, fecha os olhos, diga: meu Deus, eu quero ser tocado de dentro para fora. Diga: eu preciso deste toque, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Se você trouxe, Marcos capítulo 5, versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Quem foi às compras aí essa semana? Alguém foi? Estou falando por parábolas. Ontem eu revelava isso aos obreiros. Lá em Apocalipse 3, nós ouvimos domingo passado, que Deus falou assim: olha, eu aconselho que de mim você compre ouro puro. Você foi comprar essa semana? Você foi às compras? Você levou Deus a sério? Porque, irmão, se nós não levarmos Deus a sério, vai chegar um momento que Ele vai perceber, mesmo que seja involuntariamente, que nós estamos brincando com Ele. E Ele não brinca. Amém? Então, na mensagem de domingo passado, Ele diz: olha, eu fiz as contas e não dá. Então o meu conselho é para que você compre ouro de mim. Então eu preciso ir às compras, eu preciso ir até Ele, eu preciso fazer algo mais do que eu tenho feito, porque o que eu tenho feito não acumulou saldo suficiente para mim ir com Ele até o fim. Amém? Isso é sério, irmão. Isso é sério. Porque há momentos que nós temos que viver e buscar a Deus como se fosse o último dia. Mas e se não for? O que eu tenho de saldo? A minha estrutura vai me dar sustentação, irmão, até o fim. A minha fé, a minha aliança, a minha intimidade, ela vai me levar, irmão, até o fim com Deus. Então Deus está dizendo: olha, eu fiz as contas e não vai. Você não tem fé suficiente, você não tem intimidade suficiente, você ainda não é fiel como deveria ser. Então o meu conselho é para que você compre de mim ouro provado no fogo. Então, se Ele está dizendo que nós temos que pagar um preço e adquirir dele, porque só Ele tem, então a gente tem que ir às compras. Amém? Então não é ficar esperando o culto de domingo para adorar a Deus. Não é ficar esperando o culto da próxima semana para se envolver com Deus, mas é ir até Ele, porque não é a igreja o fornecedor, é Ele. Amém? E aí eu mostrei para os obreiros lá no livro de Isaías, só não vou recordar o capítulo, acho que é 45. E ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu amado Ciro, a respeito de um homem, não é de nós, ao seu ungido: eu vou na frente, vou te tomar pela mão direita, vou abrir as portas de ferro. E aí ele diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Então, se você busca intimidade com Deus, aquilo que você teria que pagar o preço, Ele vai dar de graça. Diga glória a Deus. Por quê, irmão? Porque quando Ele diz assim: olha, o único fornecedor sou eu, é para que você venha até Ele. E aí, de tanto ir comprar, pagar o preço, você descobre que a companhia dele, a pessoa dele, é mais valiosa do
que aquilo que você está adquirindo. Então você troca as coisas para ficar com Ele. E aí, se você tem intimidade com Ele, está dizendo: você não precisa mais pagar o preço, eu dou para você. Diga glória a Deus. Imagina se o pastor tiver uns supermercados, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. E aí você chega lá e fala assim: pastor, eu vim comprar umas coisinhas. E eu vou falar: beleza. Aí o meu filho chega e fala: pai, me dá uma bolacha. E eu vou falar: pode pegar, filho, é R$2,50. Vou fazer isso. Por quê? Porque é uma relação de intimidade. Aí você vê o filho pegando gratuitamente, e você diz assim: pastor, eu posso levar também? E eu vou dizer: você não. Você tem que pagar o preço. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então comece, irmão, pagando o preço. E quando você desenvolver uma relação íntima com Deus, aí Ele vai dizer assim: olha, você não precisa mais pagar, eu vou te dar, porque nós somos íntimos. Diga glória a Deus. É isso que a igreja precisa, irmão, ser íntima de Deus, amém? Vamos lá para o texto hoje, Marcos capítulo 5, versículo 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Da onde, irmãos? Dos sepulcros, um homem com espírito, o quê? Imundo, o qual tinha sua morada, na onde? Nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando avistou Jesus ao longe, correu e fez o quê? Irmão, só uma paradinha aqui. Quem já anda com Deus há algum tempo já sabe do que se trata esse texto. Esse homem carregava em si mais de 1000 demônios. Não era o Espírito Santo, eram mais de 1000 demônios. E quando ele avista Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? Adora. Não é possível, irmão, que uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo não seja uma igreja adoradora. Não se perca, irmão, no tempo adorando a Deus. É impossível. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós estamos falando de um homem que carrega mais de 1000 demônios no corpo. E quando ele vê Jesus, ele adora. Então é impossível nós aqui envolvidos com o Espírito Santo, carregando o Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, e não ser um adorador, e não se perder na presença de Deus, e não começar, irmão, a adorar, a falar com Deus, e perder o rumo, e perder a noção do tempo. Por que isso não acontece muitas vezes? Porque a gente vai, mas a nossa cabeça não vai. Então a gente começa a falar com Deus, mas a nossa mente está em outra coisa, em outro compromisso, em outra preocupação. Eu vivo aqui isso na igreja, não é exclusividade sua.
Eu estava até falando com a minha esposa. Ontem nós estávamos aqui fazendo uma manutenção no som, e eu dizendo para ela como isso me atrapalha. Porque quando eu estou aqui, tem que ficar indo ali, e mexe, vai e mexe. Irmão, eu estou aqui, mas a minha cabeça não está lá no som. Então nós precisamos entender que para deixar o Espírito Santo assumir o controle, temos que ser pessoas, irmão, que decidem adorar a Deus. Adorar a Deus. Adoração, irmão, não é só um momento de louvor. Adoração não é só um momento de oração. É correr para Ele. A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele corre ao encontro. Eu não posso mais, irmão, andar longe de Deus. Eu não posso mais substituir Deus com uma religião nova. Porque eu tenho uma religião nova, eu acho que Deus está comigo. Eu não posso mais viver dessa maneira. Amém? Continua, por favor. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito o quê? Imundo. Percebe que o demônio já assumiu o controle. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela cidade. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus então, permitindo, saiu aqueles espíritos imundos e entraram nos porcos, e a manada se precipitou num despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos que se afogaram na onde? Então aquele espírito, irmão, estava prestes a tirar a vida daquele homem. Aquele homem estava prestes a se atirar num despenhadeiro, a suicidar-se. Mas quando ele adora Jesus, uma chance, irmão, de uma nova vida sorri para ele. Você pode não entender nada do que a gente faz aqui. Você pode chegar aqui hoje pela primeira vez e ficar deslocado, ou você que já está vindo há algum tempo e ainda se sentir deslocado. Mas meu Deus, sabe, pastor, irmão, adore a Deus. Adore a Deus, que a chance de uma nova vida vai sorrir para você. Diga graças a Deus. Tudo começa com adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros. Então Ele está procurando. Você já perdeu algo que você precisou procurar? Você já perdeu alguma coisa que você precisou esmiuçar, irmão, e revirar as coisas e achar as coisas? Deus, Ele perdeu os seus adoradores, mas Ele está procurando. Então se você começa a adorar, é como se os olhos de Deus fossem atraídos para você, e dizendo: achei, achei, achei. Diga graças a Deus. Então a obra na sua vida, ela vai começar, não é com a oração do pastor, é com a adoração. A Bíblia fala de 2 homens que entraram na igreja. Um, a Bíblia diz que era fariseu, e o outro era um publicano. O fariseu é aquele que achava que aquilo que ele possuía dava para ir até o fim. Então ele entra no templo e começa a orar dizendo: Pai, graças te dou, porque não sou como os demais homens, não sou como esse pecador. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro.
ele achava que isso era saldo suficiente para ir até o fim com Deus. O outro irmão que entra no templo, um pecador, não entende nada de ser crente, não entende nada de religião, mas a Bíblia diz que ele batia no peito e dizia: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Esse homem voltou para casa justificado, e não o falso crente. Porque não adianta carregar o rótulo de crente se não for um adorador. Eu preciso treinar o meu coração, disponibilizar o meu coração, a minha alma, o meu espírito, para ser um adorador. Amém? Porque aí os olhos de Deus vão me achar, não importa qual sepulcro você está enfiado. Deus achou ele na onde, irmão? No cemitério. Ele morava lá. Deus achou ele lá. Continuando, por gentileza. Versículo 14. E os homens que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido e em perfeito o que? Juízo. E temeram, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, ele aqui é Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para onde, irmão? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de quem? De ti. Presta bem atenção, quero falar uma coisa séria. Ele implorava para ir com Jesus. Quando o espírito mau sai e o Espírito de Deus começa a influenciar a vida dele, ele implora, irmão, ele implora para ir com Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus não permite. Diga bem forte comigo: Jesus, bem forte, Jesus não permitiu, mas disse para ele, repita, mas disse para ele: vai para a tua casa. Você sabe o que Jesus estava dizendo? Você agora vai ser um missionário na sua casa, no seu lar. Olha que coisa séria. A palavra de Deus diz em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Sabe o que eu vejo na igreja brasileira? Uma igreja iludida por um chamado missionário. As pessoas, elas querem ir para o mundo inteiro com Jesus, querem visitar outros países, querem evangelizar outras nações, mas a Bíblia diz: há uma missão para ser feita na sua casa. E às vezes, irmão, nós queremos ir com Jesus para o mundo afora, porque queremos fugir do fracasso que é a nossa missão na nossa casa.
Às vezes nós queremos ir com Jesus para o mundo afora, para se esconder, irmão, do fracasso que é o nosso ministério em casa. Deixa eu perguntar para você: como está a missão na sua casa? Como está a obra missionária lá? Jesus olha para o rapaz e diz assim: olha, você não vai comigo. E eu imagino ele dizendo: mas tem outros que estão indo, mas você não, porque ainda tem uma obra para ser feita na onde? Na sua casa. Irmão, Deus te plantou lá, mas até agora nada. Se a gente parar para pensar, a maioria de nós aqui, irmão, estamos fracassando na obra missionária do nosso lar. Muitas vezes nós ficamos até um pouco mais acomodados por ter o integrante da nossa casa vindo à igreja conosco, ou indo a outra igreja. Mas isso não significa que eles conheceram o Deus que você conhece. Possivelmente, irmão, conhecem apenas um bezerro de ouro. E aí a gente vem para Deus, se enche do Espírito Santo e quer ir com Deus para o mundo afora, e Deus está dizendo: não, você vai para a sua casa, você vai fazer a obra na sua casa, você vai fazer a missão na sua casa. Porque é isso que eu vejo: as pessoas saem daqui, irmão, para ir à África evangelizar, e voltam evangelizados. Aí nos testemunhos, eles dizem assim: nossa, nunca vi tanta sede de Deus, foi impactante. As pessoas sem dinheiro, sem nenhuma infraestrutura, mas com fome de Deus, com vontade de Deus. Nossa, foi uma experiência que eu voltei impactado. Quem evangelizou quem então? Então a gente quer ir lá fora, irmão, para se esconder da vergonha que está sendo a nossa obra aqui, do fracasso que está sendo o nosso ministério no nosso lar. Irmão, tem gente que está muitos anos na igreja, muitos anos na igreja, ela não conseguiu influenciar ninguém da casa dela a buscar Deus. O filho não quer saber de Deus, o marido não quer saber de Deus, a esposa não quer saber de Deus, o pai não quer saber de Deus, a mãe não quer saber de Deus. Por quê, irmão? Porque estamos fracassando. Deus te plantou lá nessa casa, só que até agora não aconteceu nada. Quanto tempo mais você precisa? A Bíblia fala de uma parábola que é intitulada Pelo Rico e Lázaro. A Bíblia diz que quando o rico morre, vai parar no inferno, e gemendo no meio das chamas, ele implora a Abraão dizendo: manda Lázaro na minha casa, pregar para os meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Irmão, era a obra, era o ministério que ele tinha que ter feito. E aí, vivendo a realidade de uma condenação no inferno, ele diz: eu sei que os meus irmãos virão para cá, porque a Bíblia diz que se o meu evangelho estiver encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, irmão. A gente tem medo de falar de Deus, a gente tem vergonha de confessar a Deus. Irmão, a nossa comunhão com Deus é vergonhosa.
Nossa intimidade com Deus é decepcionante, irmão. Às vezes nós temos que enfiar nossas carteirinhas diante da face de alguém para a pessoa ter certeza que a gente é evangélico. Quando na verdade, irmão, as pessoas tinham que ver no seu jeito algo inexplicável. E toda vez que alguém vê um comportamento inexplicável, ainda tem pessoas que associam ao evangelho. E aí a pessoa diz assim: posso fazer uma pergunta? Posso. Você é evangélico, né? Porque está tentando explicar o porquê de tanta diferença. Mas como que a gente quer evangelizar o mundo, irmão? Olha para a sua casa. Tem pessoas no seu lar, irmão, que estão condenadas ao inferno hoje. Estão separadas de Deus, não conhecem o amor de Deus, não conhecem a misericórdia de Deus, não conhecem a bondade de Deus, não sabem o que é compromisso com Deus, não sabem o que é aliança com Deus. E você está quantos anos na igreja? Quanto tempo faz que você confessa esse Deus? Não, pastor, mas eu quero ir com Jesus, eu quero ir para as nações, eu quero ser um missionário. Se você não consegue pregar para as pessoas da sua casa, irmão, não vai esconder os seus fracassos em outros lugares, em outros territórios. Não vai, porque Jesus está sendo claro com esse homem: olha, você precisa ir para a sua casa, e você vai contar para eles as coisas boas que Deus te fez. Você vai anunciar para eles como Deus é bom, o que mudou na sua vida. Você vai testificar para eles que você era um até Deus passar por você. Mas quando Deus passou por você, você se transformou em um homem, uma mulher, um jovem, um senhor, uma senhora totalmente diferente. E essa diferença, irmão, não tem a ver com as roupas que a gente usa, com a aparência que a gente tem, com os cargos na igreja que a gente ocupa. Não tem. Abra a sua Bíblia, segura em Marcos, por gentileza. Lucas, capítulo 13. Mas segura aí que a gente vai voltar. Lucas, capítulo 13, versículo meia dúzia. Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, 6. Quem achou, diga glória a Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada no meio da sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Só isso. Irmão, você é essa figueira plantada no meio da vinha. Se você olhar à sua volta, irmão, só há corrupção, vinhas, aparentemente uma coisa boa, mas por trás da beleza aparente, nada que agrade a Deus. Pessoas desonestas se multiplicam o tempo todo. Pessoas sem caráter, pessoas com péssimas condutas, pessoas com testemunhos ruins. À nossa volta, jovens se envolvendo com coisas erradas,
Às vezes jovens que se dizem de Deus envolvidos com coisas erradas. A Bruna estava me falando de um movimento jovem de uma igreja imprudente que estava fazendo um sucesso. E essa semana a polícia baniu esses jovens de frequentar um estabelecimento. Tamanha arruaça que eles fizeram lá. A gente é plantado, irmão, no meio das vinhas, e a gente tem medo de dar um fruto diferente e incomodar a maioria. E aí, com medo de frutificar, a gente vai ficando mirrado, definhado. E Deus está dizendo: eu te plantei lá, mas está sendo inútil. Você está ocupando a terra inutilmente. Não está servindo para nada. Ele está dizendo: olha, eu procuro frutos há 3 anos. Irmão, talvez você tenha muito mais do que 3 anos de conversão. E Deus está dizendo: eu estou procurando frutos, mas eu não acho. Aí Ele diz ao vinhateiro: corta, pode cortar, porque eu cansei de procurar frutos e não achar, e está ocupando a terra inutilmente. Isso tinha que dar um gelo no seu coração, irmão, um frio na sua espinha. Porque se Deus acha que eu não estou dando fruto para essa igreja, a intenção dele é o quê? Cortar. Se Deus acha, irmão, que eu não dou fruto para minha esposa, a intenção dele é o quê? A gente ouviu semana passada: eis que preparo um mal contra vocês. Ainda disse assim, ó: darei as vossas mulheres a outros. Se eu, como marido e sacerdote da casa, não der fruto, não é que agrade a minha esposa, não, é que agrade a Deus que me plantou nesse casamento. Ele está dando a ordem: corta, pode cortar fora. Isso é sério, irmão, demais. E aí a gente vem iludido por um chamado missionário. Não, eu quero fazer missões, eu quero levar o evangelho para o mundo, eu quero ganhar essa cidade. Deus está dizendo: ganhe a sua casa, evangelize a sua casa, ganhe os seus familiares, pregue para eles. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a Bíblia diz assim: como me invocarão aquele que não conheceram? E como conhecerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí Jesus vem em Marcos 16:15, diz: ide. Ele está dizendo: eu já enviei vocês, eu já plantei você nesse casamento, plantei você nessa família. Irmão, você não nasceu na família errada. Não é porque agora você veio para o lado de cá e enxerga melhor as coisas que você chega à conclusão que nasceu na família errada. Você era tão cego quanto eles. O problema é que você foi plantado aí com um propósito, mas está fracassando. As pessoas, irmão, quando estão cheias de ódio, raiva, elas perdem o controle de si mesmo, brigam, entram em debates, confusões, vira aquele auê. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo, irmão, e não perder o controle de mim mesmo e pregar para a minha família? E apresentar o Deus que eu conheço para eles, e falar quão grandes coisas Deus fez na minha vida. A gente sabe, irmão, que algumas coisas estão erradas na nossa casa.
mas a gente não tem coragem de dar esse fruto, porque vai incomodar. Está entendendo, irmão? É igual essa semana, um pastor da cidade me procurou, fazendo um convite para participar de uma reunião de pastores, um conselho, um café. E ele disse assim para mim: pastor, porque olha, minha visão é unir as igrejas, porque eu sei que isso vai somar muito no reino de Deus. Eu falei: essa é a visão de Deus, não é a sua. Eu falei: o problema é que infelizmente não é isso que a gente vê. Eu falei: porque não adianta unir um monte de líderes para tomar um café se todos não estiverem unidos num só propósito. Aí ele disse para mim: pastor, mas se o reino ficar dividido, não vai ficar de pé. Eu falei: mas o reino não se divide. Porque quando Jesus foi questionado, porque ele expulsava demônios por demônios, ele disse: se eu expulso demônios através de demônios, então o reino das trevas está dividido. E se o reino das trevas estivesse dividido, não ficaria de pé. Ele não disse que o reino está dividido. O reino de Deus, irmão, nem das trevas não se divide. Se alguém está dividido é porque não está no reino, não está inserido. E aí depois eu pensei, falei: deve ter falado: nossa, esse pastor é chato, hein? Mas não dá, irmão, não é tempo de fazer coisas sem propósitos, só para status. Vou aceitar o convite, vou lá uma vez, mas a verdade tem que ser dita, porque não é a união que a gente vê das igrejas nesse tempo. Pelo contrário, é uma competição, há uma briga, irmão. O pecado, o mundo está entrando dentro da igreja, sabe por quê? Porque é a isca para atrair o pecador. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque o pecador quer pecado, o pecador não quer Jesus. O pecador não quer a luz, as trevas não querem a luz. Não há concordância entre trevas e luz. Então eu coloco coisas que são contrárias à vontade de Deus dentro da igreja para atrair os pecadores. E aí a gente vai enchendo a igreja de pecadores e ausentando ela da presença do Santo, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Então o que Deus está dizendo para mim é o seguinte: olha, eu te plantei no meio das vinhas para você dar um fruto diferente, hein? Se você não der, eu corto. E eu volto a perguntar para você, irmão: como está a obra missionária na tua casa, debaixo do teu teto, do teu telhado? Como está? Volta lá para Marcos, segura aqui em Lucas, por favor. Marcos 5. Marcos 5. Versículo 1. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos o quê? Sepulcros. Para aí um pouquinho, irmãos. Enquanto você viver no meio de pessoas mortas, você vai atrair espíritos imundos. É outra coisa muito séria. Porque se a igreja for morta espiritualmente, ela vai atrair espíritos imundos. Nós não podemos habitar no meio de mortos, irmão. Ele morava lá, e os espíritos imundos estavam com ele.
Sabe, a Bíblia diz no livro de Êxodo, a Bíblia fala no livro de Êxodo, que quando Moisés estendeu a mão, a mão de Deus, veio trevas na terra, densas, que podiam ser apalpadas, de maneira, irmão, que quem estava num lugar ficou e não se mexeu por 3 dias, escuridão total. Pensa o terror que seria viver isso. Imagina, a ponto de você poder tocar a escuridão, irmão. Então quem estava sentado, sentado ficou. Quem estava de pé ficou por 3 dias. Aí a Bíblia diz: mas na casa do povo de Israel havia luz. Sabe o que Jesus disse? Vós sois o quê? A luz da onde? Do mundo. Mas como eu vou iluminar o mundo se não ilumina a minha casa? Irmão, é muito mais fácil iluminar esse prédio aqui dentro do que iluminar o pátio ali fora. Então nós estamos falhando na missão. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Deus aberta, escrita por Deus, que deve ser lida por todos os homens. Mas Jesus, ele vem com uma responsabilidade ainda maior. Ele diz: você é a luz do mundo. Então, se tem trevas na casa de todo mundo, na sua tem que ter luz. Por quê? Porque eu te plantei lá. Mas a Bíblia diz que ninguém acende a candeia e põe debaixo da mesa. Irmão, não é hora para ficar debaixo da mesa. Não é hora para se envergonhar do Evangelho de Cristo. Não é hora, irmão, para dar mau testemunho. Não é hora para ser mau exemplo. Não é hora para o marido entrar em conflitos ridículos com a esposa, ou vice-versa. Não é hora, irmão, para filhos começarem a nutrir um espírito de rebeldia sem causa. Não é hora. É hora, irmão, da gente começar a iluminar a nossa casa. É hora da gente começar a levar a luz de Deus para lá. Amém? Então, se tem trevas na casa do vizinho, na minha tem luz. Diga glória a Deus. Mas não é desligar a novela das 8 e ligar no culto na internet. Não é isso. O que vai mudar, irmão, é a influência que este culto vai proporcionar em você. Igual ontem a gente comentava aqui, porque o Elcio estava meio pentecostal ontem aqui, né, Elcio? Eu falei que eu ia ter assunto para hoje. Nós estávamos mexendo no fio, aí de repente ele soltou, eu falei, choque ou furou? Ele, não, acho que eu furei. Aí relou de novo, irmão, pensa, virou pentecostal na hora. Tomou um choque. E aí os irmãos começaram a brincar, a zoar com ele. Aí a gente começou a dizer assim: bom, vamos eletrificar tudo isso aqui agora, chamar os irmãos que não conseguem sentir Deus para vir aqui na frente. A hora que você relar a mão ali, irmão, vai ser um reteté de Jesus. Coisa séria, irmão. E aí a gente brincando com aquilo. Aí entrou no assunto, Eduardo disse assim, sobre pessoas que vão orar no monte. Experiências que alguém contou, pessoas que vão ao monte orar e aí vê o fogo no meio do mato, nas árvores, pessoas que levaram gravetos incandescidos para casa, coisa doida. Aí eu disse assim, eu sou meio tomé nessa parte, não acredito muito não. Eu falei, mas pode acontecer. Porque a Bíblia diz que quando Deus vinha no monte Moriá, o monte fumegava. Amém? Mas sabe o que eu entendo com esse recado? Se eu preciso ir ao monte para Deus descer, eu entendo que Deus está dizendo, olha, eu não estou podendo entrar na tua igreja. Porque foi isso que Deus falou para Moisés, fala para o povo não chegar perto do monte não, senão vai ser queimado. Então assim, eu não estou podendo estar lá no meio deles, mas aqui eu posso, porque aqui é só eu e você, Moisés. E aí o que acontece? A gente começa a idolatrar um monte.
Não, vou morar no monte, você não sabe, fechou, mistério. Foi um poder, foi uma unção. Irmão, mas que unção é essa que desce no mato e não desce na igreja? Que unção é essa que desce lá no meio de onde não tem ninguém e não desce na sociedade? Não faz diferença na empresa onde eu trabalho, não traz diferença na família que eu estou inserido. Que fogo é esse, irmão, que queima o mato e não queima meu coração, e não faz de mim um homem diferente, uma mulher diferente? Que fogo é esse, irmão, que se manifesta lá no meio do anonimato, mas não se manifesta em público? Então eu sou de Deus só quando ninguém está vendo. E quando as pessoas olham para mim, não enxergam nada. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então eu não estou julgando, porque eu nunca vivi essa experiência. Mas eu sei que Deus não faz nada sem propósito. E se Deus faz uma obra dessa, que não faz dentro da igreja, tem algum sinal de Deus aí. Porque nós deveríamos parar de idolatrar um monte e começar a idolatrar o Deus que desceu lá. E o Deus que desce lá deve descer aqui, e tem que descer na minha casa. Amém, gente? Eu tenho que ser luz na minha casa. Aí sabe o que acontecia pelos relatos? Pegava-se as folhas, maravilhados, e a hora que saía do monte, apagava. Não é esse o fogo que Deus quer incendiar na nossa vida. Porque aí na hora de você ir para casa, o fogo apagou. Jesus está dizendo assim, ó: vai para a tua casa e anuncia aos teus. Como que eu vou anunciar se apagou o fogo? Quem vai acreditar, irmão, se quando eu cheguei com a folhinha em casa, a folhinha apagou? Quem vai acreditar no Deus que você serve, se você só serve Ele aqui dentro da igreja? Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe outro detalhe importante? Jesus só mandou ele para casa quando libertou ele de espíritos o quê? Imundos. Você sabe por que muitos de nós estamos fracassando na missão da nossa casa? Porque ainda há a presença de espíritos imundos. Se você não tiver totalmente, irmão, o que Deus não fez em você, Ele não pode fazer através de você. Está entendendo? Se Deus não fizer primeiro em nós, por completo, Ele não pode fazer através de nós. Existe a presença, irmão, de espíritos imundos que atrapalham o ministério do lar. Eu até marquei alguns aqui. Espírito de murmuração. Por conta da murmuração, irmão, milhares de pessoas morreram no deserto. Porque Deus de Israel diz: eles estão testando a minha paciência. Como que as pessoas vão ver Deus na sua vida se você só reclama? Reclama. Pastor, mas como é que eu não vou reclamar? As coisas... Mostra a sua fé. Porque a fé, irmão, é para enxergar algo diferente da realidade. Se esse espírito ainda estiver em você, irmão, você vai falhar na missão da sua casa. Só reclama. Um espírito de intolerância. Conhece pessoas intolerantes? Pessoas, irmão, que não dá segunda chance, não para ouvir. Pessoas que só elas estão certas, que não têm paciência. Um dos frutos do Espírito é longanimidade. Esse demônio atrapalha a obra de Deus na sua casa. Espírito de agressividade.
Jesus diz: olha, aprendei de mim que sou o quê? Manso. Mas sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem nos instigar. Você não pode ser bobo desse jeito, não. Até quando você vai continuar bobo das pessoas? Olha o que estão fazendo com você, abra os seus olhos. Não, não pode. E vai te instigando a se tornar uma pessoa agressiva, violenta. E Jesus está dizendo: aprendei de mim que sou manso. Você já deve ter visto, irmão, um cachorro bravo e um cachorro manso. Então você sabe a diferença de um para o outro. Amém? Você se aproximar de um animal bravo e de um animal manso é totalmente diferente. Irmão, como que é a aproximação de você? Eu te conheço de longe. Se eu me aproximar de você, eu vou me apaixonar mais, porque eu já te amo em Cristo. Mas em Cristo é fácil amar qualquer um. Diga glória a Deus. Eu quero te amar em você. Como que é a aproximação? Você já deve ter vivido isso. Pessoas que você de longe pensavam que ela era uma coisa, e quando se aproximou, se decepcionou. E pessoas que você tinha um julgamento ruim delas, quando se aproximou, você se apaixonou. Às vezes, acaso que a pessoa até revela: olha, eu preciso falar um negócio para você. Eu não gostava de você, não. Eu não ia com a sua cara. Eu achava você tão isso, tão aquilo. Mas, olha, agora somos amigos. Não é assim que acontece? Mas, irmão, se há um espírito de agressividade, a Bíblia diz que prendia aquele homem com cadeia e ninguém conseguia amansá-lo. Ele era indomável. Ninguém conseguia contê-lo. Sabe aquela pessoa que diz assim: pastor, olha, é boa pessoa, mas não tira do sério não, porque senão o senhor vai arrumar para a cabeça. Que espírito é esse? Que alguém fala: corre lá, chama o pai dele, porque só o pai consegue amansá-lo. Está entendendo o que estou dizendo? Como que nós vamos ter sucesso, irmão, na missão da nossa casa, se nós somos possuídos por um espírito de agressividade, que tudo quer resolver com violência, com gritaria, com estupidez? É por isso que você fracassa no ministério. É por isso que a obra do seu lar não acontece. É por isso que Deus procura frutos e Ele está dizendo: não acho. Já faz tempo que eu procuro e não acho. Porque é um espírito de agressividade. Ele está dizendo: olha, aprenda de mim, eu sou manso. Eu sou manso. Diga glória a Deus. Espírito de incredulidade. Se Jesus precisa ver a nossa fé, imagina as pessoas. Quando o paralítico foi descido na frente do altar, a Bíblia diz: Jesus vendo-lhes a fé. Se Jesus viu atos de fé, imagina as pessoas, irmão. Elas precisam ver a nossa fé. Está entendendo, sim ou não? É, pastor, essa é a minha fraqueza, então vamos fortalecer. Como que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então preciso ouvir mais, mas não é escutar em maior quantidade, é considerar mais, é dar mais ouvido, é parar e entender quem é que está falando. Amém? Que mais? O espírito de religiosidade. Irmão, a diferença de ser justo e ser justiceiro. Se você é de Deus, você é um homem justo, uma pessoa justa. Se você é religioso, você é justiceiro. Você fica procurando pecado em todo mundo, critica todo mundo, ofende todo mundo, questiona todo mundo. Só você é o santo. Só a sua igreja está certa. Só o seu jeito de adorar que é bom. Esse espírito faz você falhar na missão.
Quando Jesus libertar você, aí Ele te envia. Aí você vai ter sucesso na missão da sua casa. E se eu ficar aqui listando demônios que nem parecem ser demônios, a gente vai precisar muito mais do que um culto, porque nem parecia demônios, mas é a presença desses espíritos que está atrapalhando a obra de Deus no seu lar. Então, além da gente não cooperar, a gente ainda atrapalha. Ele está dizendo, está ocupando a terra inutilmente. Sabe aquela planta que você plantou e não deu certo? Pastor, eu plantei porque eu achei que era laranja, mas era limão. Vou arrancar, pastor, vou plantar de novo. Irmão, Deus plantou Saul no governo, e na primeira oportunidade Saul decepcionou Deus, e Deus falou, me arrependo. Me arrependo. Está assim de homens que Deus promoveu e se arrependeu depois, irmão. Que começou bem, que começou no alvo certo, que começou querendo a coisa certa, mas depois Deus se arrependeu. É isso que Deus está dizendo para nós, irmão. Não se iluda com um chamado missionário, porque há uma missão ainda para ser feita na sua casa. Amém, gente? E se você não está conseguindo ter sucesso, talvez ainda há a presença de espíritos malignos, irmão. De demônios que não parecem ser demônios. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar de Deus. É um demônio. A bola vem quicando para você, irmão. É você fazer o gol e você deixa passar. Você poderia ganhar aquela alma. Em Jeremias, a Bíblia diz, quando Deus falar que alguém vai morrer pelo pecado, e você advertir essa pessoa, se ela se arrepender, ela não morre pelo pecado. Se ela não se arrepender, ela vai morrer pelo pecado, mas você está livre do sangue dela. Mas se Deus avisar, irmão, que essa pessoa vai morrer no pecado, e você se omitir, Deus vai requerer da sua mão. Irmão, eu não sou o missionário da sua casa. O missionário da sua casa é você. Então não adianta você ficar agendando visita de pastor. Não adianta. Porque o que as pessoas vão ver lá em alguns minutos é o meu cargo, não é a minha pessoa. Está entendendo, sim ou não? Vai ver as minhas folhas, não é os meus frutos. E o que Deus está procurando é frutos e não folhas. Ele está dizendo claramente, eu procuro figos, mas não acho. Eu não encontro. Volta lá para Lucas, que eu pedi para você segurar, por gentileza. Lucas 13. Volta, mas é para frente. Vai lá, Lucas 13, versículo meia dúzia. Lucas 13, versículo 6. Dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo o vinhateiro disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois mandará o quê? Presta atenção, irmão, a boa notícia é que Jesus ainda aposta em você, irmão. A boa notícia que você ainda é a melhor opção que Jesus tem na sua casa.
Então Deus diz: olha, corta fora. Aí Jesus, que é o vinhateiro, diz assim: Senhor, vamos dar mais um tempo para ela. Sabe, eu vou investir um pouquinho mais nela. Eu vou escavá-la. Vou ver o que está de errado nas raízes. Está entendendo? Porque às vezes, irmão, é impossível aqui ser de um jeito, se as raízes é de outro jeito. Eu vou estercar as raízes. E aí, se ela não der fruto, ó, olha Jesus. Aí o Senhor pode mandar alguém cortar. Ele está dizendo: eu não vou cortar. Esse nosso Jesus é maravilhoso, irmão. Não é que ele não está se submetendo à vontade de Deus. É porque ele sabe o coração de Deus e sabe que no fundo Deus não queria fazer isso. E ele não está disposto a fazer uma coisa de que Deus não vai se alegrar. Porque tem gente, irmão, que tem prazer em fazer coisas que Deus não se alegra. Sabe, às vezes chega alguém aqui e diz assim: pastor, olha, eu preciso conversar com o senhor. Estou na obra, mas eu estou no pecado, pastor. Tem pastor que se alegra, irmão, de fazer coisas que não vai provocar alegria em Deus. Humilha a pessoa, arruina que a vida dela já está uma desgraça. Expõe, expulsa, quando deveria escavar, estercar, tratar, e ter dentro do coração ainda vai dar fruto. Você está entendendo? Você sabe o que é mais maravilhoso? A Bíblia, na parábola, diz que Jesus era o vinhateiro. Ou seja, ele foi contratado por Deus para cuidar das vinhas, não da figueira. Como alguém que é contratado para cuidar das vinhas tem tanto apreço pela figueira, tanto carinho, tanta dedicação, investe tanto, intercede, entra na frente. Irmão, Jesus ama você. Ele ainda aposta em você. Só que a maioria de nós aqui não deixa Jesus tratar as raízes. Então nós ficamos com as raízes antigas. Ah, eu sou assim porque a minha família é assim. Sabe, pastor, eu ajo dessa maneira porque todo mundo à minha volta age dessa maneira. Lá no meu trabalho, lá na minha casa, é duro, pastor, é difícil. É difícil ser de Deus no meio lá das coisas erradas. Não é difícil. Não é difícil, irmão. Se você for Deus de verdade, de Deus. Porque se você não for, Deus está dizendo: eu posso fazer com que você seja, mas eu vou ter que mexer nas suas raízes. Então Ele está dizendo: olha, esquece o que você recebeu dos seus pais, esquece a cultura que você recebeu do seu país, esquece a religiosidade que você recebeu da sua igreja, esquece. Deixa eu tratar as raízes. Amém? E aí Ele está dizendo: deixa eu pôr esterco nas raízes. Isso só me mostra uma coisa: eu quero quebrar sua arrogância, sua petulância. Por quê, irmão? Porque Ele vai estercar a gente. Tem que ser humilde para aceitar isso. Eu me lembro de uma oportunidade que eu tive no outro ministério, de pregar aos pastores, e eu preguei essa palavra. Eu falei: a gente não consegue dar o fruto diferente, então a gente começa a copiar o fruto das vinhas. E aí a gente se mistura no meio da maioria, irmão, e fica tudo lindo, mas Deus continua procurando um fruto diferente na gente.
Então a gente tem uma igreja que às vezes são só vinhas, e o pastor que deveria produzir os figos não produz, porque se ele começar a produzir figos, as vinhas rejeitam. Eu falei, será que você seria capaz, pastor, de deixar Deus estercar você, quebrar a sua arrogância, tornar você mais humilde um pouco? Porque Ele está dizendo, olha, ainda há um jeito de dar o fruto que Deus espera, mas eu vou ter que trabalhar em você, eu vou ter que trabalhar nas suas raízes. Mas a gente não quer deixar Jesus fazer uma coisa que a gente acredita cegamente que a religião já fez. Não, pastor, fazer o quê? Eu já sou batizado, vou da casa para a igreja para cá, minha vida é trabalho. É essa arrogância que Deus quer quebrar. Quando é que você vai bater no peito e dizer, misericórdia de mim que sou homem pecador? Quando é que você vai sair da igreja e voltar justificado para casa? Por se humilhar, por se quebrantar, por se colocar diante de Deus humildemente, por aceitar, irmão, esse esterco, esse adubo que cheira mal, é ruim, desconfortável. A gente não aceita ele nem debaixo dos nossos pés. É ou não é verdade? É ruim. Mas Ele está dizendo, é o que vai dar vida para você, é o que vai fazer você frutificar, é o que vai fazer você produzir. Então não adianta a gente ter o amor de Jesus Cristo, se a gente não deixar Ele trabalhar em nós. Irmão, você está diante de uma das pessoas mais tímidas que você já possa ter conhecido na vida. No entanto, já faz mais de 10 anos que eu tenho encarado o público. Estou falando para você diante de Deus. Época de colégio, irmão, eu fazia os trabalhos e outros garotos apresentavam. E aí a pro dizia assim, ó, se você não apresentar, você vai ficar com a nota inferior. Eu falei, mas fui eu que fiz. Não, mas a nota completa de quem apresenta. Eu falei, não, mas tá bom, pode, eu fico a nota inferior, porque eu morria de vergonha. Morria de vergonha. Só que aí Deus vem, irmão, e trabalha nas raízes. Você pode perceber, e quem já está comigo há algum tempo, você pode perceber que a hora que o pastor tem para descontrair um pouco com a igreja é a hora da oferta. Já reparou? Você viu quanto tempo eu uso? É 1 minuto, porque eu não consigo parar para vocês me olhando. Eu vou travando aqui na frente, irmão, eu não sei o que fazer. Agora, Deus trabalhou nas minhas raízes, então Ele pode me usar. Eu tenho sido útil para Deus, amém? Amém, gente? Você está entendendo, sim ou não? Mas Ele teve que trabalhar nas minhas raízes. Irmão, você não tem ideia de como foi o primeiro culto que eu fiz na vida. Preparei várias páginas no esboço para pregar, botei a mão na frente do rosto e preguei o culto inteiro assim. O culto inteiro durou 7 minutos. Hoje eu vou diminuindo as folhas e vai aumentando o discurso, porque Deus foi trabalhando. Eu estou usando um exemplo simples de uma coisa fútil, porque tem coisas sérias que Deus precisa trabalhar em você. Tem coisas em você que não condiz com o Deus que você serve. Como que eu sirvo a Deus e vivo murmurando, agressivo, incrédulo, pessimista? Como que eu sirvo a Deus e vivo, irmão, religioso, se o próprio Jesus foi contra toda a religião, julgando as pessoas? Com a mesma medida que você julga, você é julgado. Então Jesus está dizendo para Deus o seguinte, porque Ele intercede por nós. Diga graças a Deus. Ele está olhando para Deus e dizendo assim, Senhor, ela ainda é a melhor chance que nós temos nessa casa. Deixa eu investir mais 1 ano nela. E eu imagino Deus falando, não, mas eu te contratei para cuidar das vinhas. Ele está dizendo, não, mas eu tenho tempo para a figueira.
Amém, gente? Sabe, o tempo que Jesus tem para mim é o mesmo que Ele tem para você. Falava com um amigo essa semana. O tamanho de Deus, irmão, é o mesmo tamanho do espaço que eu dou para Ele na minha vida. Pode ser esse aqui, ó. Mas pode tomar você por inteiro. Deixa Jesus trabalhar. Amém? Livro de Efésios, abra lá. Efésios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de quem? Duvido você fazer isso. Desafio você a fazer a partir de hoje. Amém? Quando eu estive na cidade de Bastos, a gente viveu uma coisa interessante lá. Alguma coisa nesse sentido. E o pai me procurou depois e falou: pastor, eu estou muito feliz hoje. Eu falei: por quê? Ele falou: porque a minha filha tinha uma idolatria lá por aquele Justin Bieber. Era cheio de pôster no quarto dela, e eu já tinha brigado tanto com ela, porque isso também é idolatria. Já tinha falado: filha, te criei na igreja e não sei o que. E o pastor, hoje, depois do culto, ela mesma chegou e rasgou tudo. Sede imitadores de Deus. Olha o tamanho da responsabilidade, irmão. Porque às vezes é fácil imitar o Justin Bieber. Às vezes é fácil imitar, irmão, alguém aí do momento. Até os pastores imitam alguém, sabia? Mas ele está dizendo: imita Deus. Comece a imitar a Deus. Versículo 2. Que jeito? Andai em o que? Amor. Como também Cristo nos amou. Que jeito que Cristo nos amou? Se entregou a si mesmo por quem? Em oferta e sacrifício a quem? Opa! Então Jesus, ele se entregou por mim, se sacrificando a quem? As coisas ficam mais fáceis dessa ótica, irmão. Tem pessoas que você amará em sacrifício a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ela não merece o seu amor. Ela não merece o seu perdão. Ela não merece sua gentileza. Já diz um ditado que gentileza gera gentileza. Então, se não vem de lá, não precisa ir daqui para lá. Mas em sacrifício a Deus. Então Jesus, ele se entregou a nós, mas não foi por nós, foi por Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? O amor de Jesus Cristo, a comida de Jesus era obedecer o Pai, ele disse. Então ele está dizendo: olha, tem coisas que eu faço, não eram as que eu queria fazer, mas é por amor ao Pai. Na cruz, ele não queria ir. Eu acho que convivendo um pouquinho aqui com a gente, ele falou: Deus, esse povo não merece não, Pai. Você é doido morrer por um povo desse? Livra de mim este cálice. Mas a Bíblia diz: como não houve negociação com o Pai, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. É como se ele tivesse falado:
baixado a cabeça e aceitado. Se o Senhor está mandando, eu vou fazer, mas eu não queria. Lá pregado na cruz, ele grita: por que me desamparaste? Por que, Pai? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então, o exemplo está aqui, olha, você vai se entregar às pessoas por sacrifício a Deus. Então tem pessoas, irmão, que você vai perdoar, não é porque ela se arrependeu, é por sacrifício a Deus. É porque você está imitando a Deus. Versículo 3: mas a fornicação, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, que é palavra suja, palavrão, nem tolice, não seja tolo, nem zombaria, que não convém, mas antes ações do quê? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, avareza é igual a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de quem? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de quem? Irmão, você sabia que nem o direito de ser enganado você tem mais? Deus te colocou tão a par da verdade que é Jesus Cristo, que Ele está dizendo: se você ainda se enganar, eu vou ficar irado. Ninguém te engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Amém, gente? Então você não tem mais direito nem de ser enganado. Pastor, eu estava numa igreja, mas acho que eu estava enganado. Pastor, eu estava num relacionamento, acho que eu estava enganado. Pastor, irmão, Deus está dizendo: olha, se você escolhe se enganar, eu estou irado com você. Se você escolhe se enganar, a minha ira vem contra você. Porque foi para a liberdade, meu irmão, que Cristo te libertou. A maior responsabilidade da sua vida é o que você vai fazer com o presente que o Filho de Deus deu a você. Porque o presente que eu te der, você pode fazer um sorriso falso para mim. Pô, pastor, precisava. Nossa, gostei muito. E às vezes não está gostando nada. E aí você chega em casa, joga lá e pronto. Mas foi o Filho de Deus, irmão, que te deu uma coisa chamada liberdade. Veja bem o que você está fazendo com ela. Não vos prendeis a um jugo com os infiéis. Cuidado para quem você entrega a sua liberdade. Tem pessoas, irmão, que escaparam do mundo e foram escravizados na igreja, na religião. Entregou a liberdade de bandeja à religiosidade. Então você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. A Bíblia diz: são mandamentos e mais mandamentos e mandamentos e mais mandamentos. Irmão, Deus não quer ter uma relação de regulamentos conosco. Deus quer dar uma relação de intimidade, aonde é preciso governar, irmão, com mandamentos, é porque os relacionamentos são fracos. Então você diz assim ao filho: você não faz isso que eu já falei. Se tivesse um bom relacionamento, o filho saberia: o pai não gosta quando eu faço isso. Está entendendo? Estou dizendo, cuidado, irmão, com o que você faz com a liberdade. Você ganhou esse presente, comprado por Cristo Jesus. Ele te entregou, foi para a liberdade que Cristo te libertou. E o engano, ele te escraviza.
O engano, ele te aprisiona. Você vive uma coisa que não é real. Você vive uma mentira como se fosse verdadeira. Tem pessoas vivendo falso amor, mas não é amor. Tem pessoas vivendo uma falsa fé, não é fé. Vivendo uma falsa comunhão com Deus, não é comunhão. Deus está dizendo: não se engane por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pesado isso. Versículo 7. Portanto, não sejais seus o quê? É tipo assim, irmão. Se eu escolhi me enganar, seja na questão fé, comunhão, qualquer outra coisa, e o Kaique quer andar com Deus, Deus está dizendo para ele: não ande mais com o pastor, não seja mais companheiro dele, porque ele quer uma coisa que não é a mesma coisa que você quer. Está escrito isso na sua Bíblia ou não? Tá ou não está? Então não vai ficar bravo comigo. Diz aí, versículo 7: portanto, não sejais seus companheiros, porque em outro tempo você era trevas, mas agora você é luz. Em quem, irmão? No Senhor. Então há trevas densas no mundo, mas tem que ter luz na sua casa. Você também era trevas no mundo, mas agora você é luz em Deus. Não adianta eu ter uma lâmpada em casa, ela só vai ser luz se ela estiver ligada na rede elétrica. Amém? Então não adianta você ser uma lâmpada apagada. Você só vai ter luz se estiver ligado no Senhor. Diga glória a Deus. Versículo 9: porque o fruto do Espírito está em toda a o quê? Bondade. Qual era o problema da árvore lá na figueira? Falta de frutos. Deus está falando: olha, agora o fruto do Espírito está em toda. O fruto, irmão, é do Espírito, não é do pastor. O fruto é do Espírito, não é do irmão Kaique, do irmão Pedro, da irmã Ângela. O fruto é do Espírito. Ou seja, se o Espírito estiver em mim, ele vai produzir o fruto. Sem o Espírito eu nunca serei bom o bastante. Amém? Sabe por que eu não serei? Porque Jesus diz: vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Então ele está dizendo: vocês são maus, vocês não são bons, mas o fruto do Espírito é toda bondade. Amém? Que mais? Justiça e verdade. Versículo 10: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes fazei o quê? Não é condenar quem pratica as obras, é condenar as obras. Amém? Não é condenar quem está praticando as obras, mas condenar as obras. Deus está dizendo: olha, você tem que condenar as obras das trevas. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, às escondidas, até comentar é torpe. Meu Deus, irmão. Você já reparou que a fofoca é sempre de coisa ruim? Quando você tem que falar algo meio que em segredo, é ruim, irmão. Deus está dizendo: o que essa pessoa fez escondido, até comentar é sujo. Você gosta de fofoca? É esse espírito que atrapalha a missão na sua casa. Você gosta de fazer ou gosta de comprar? É esse espírito que atrapalha a missão de Deus na sua casa. Porque o que as pessoas fizeram de errado, até
Comentar é sujo, irmão. Se você não pode orar por ela, não taque a pedra. Amém? Porque se algo chegou até você, é para que você ore, ilumine, para que você interceda. Se você não pode fazer isso, então não faça nada. Amém, gente? Deu para entender, irmão? Pastor, mas tem uma pessoa que eu conheço que o fruto dela é só fofoca. Chegou perto dela, é fofoca. Corta. A Bíblia diz: o machado está ao pé da árvore, toda árvore que não der bom fruto, corta. Amém? Versículo 13: mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pelo quê? Vamos ler isso aqui de novo? Mas todas essas coisas se manifestam, tem que manifestar, não é as escondidas, sendo condenadas pela... Quem é a luz? Quem? Se você não condena, então você não é luz. Se você se mistura, você não é luz. Se você aceita, se você justifica, se você permite, você não é luz. Porque Jesus falou: você é a luz do mundo. E essas obras aqui são condenadas pela luz. Mas não é condenar com palavras, é não aceitar, é não compactuar, é não compartilhar, é não presenciar, é não negligenciar, é participar, é estar no meio. Irmão, se eu sou luz, eu tenho que condenar essas coisas. Amém? Não adianta eu falar aqui das falhas da igreja. Se eu sou luz, eu não posso praticar as mesmas falhas. É assim que eu as condeno. Amém? Ah, mas todas estão fazendo, pastor. Tem que fazer para atrair o povo. Não. Mais importante que o povo é Deus. Nós precisamos atrair a Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então a gente tem que condenar essas obras. Continuando, 13: mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o quê? Te esclarecerá. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, se você continuar vivendo no meio dos mortos, você vai atrair espíritos imundos. Não, pastor, mas eu estou lá porque eu vou fazer a diferença, eu vou despertar as pessoas lá. Irmão, você desperta quem está dormindo, não quem morreu. Amém? Se a pessoa está morta espiritualmente, irmão, você não vai despertá-la. E aí sabe o que Deus está dizendo? Saia você do meio dos mortos. Acorda você, desperte você, porque você não está morto, você só está dormindo. E eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu tentei despertar muita gente que eu achei que estava apenas dormindo, mas já estavam mortos. Estavam mortos. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo? É sério isso. Versículo 14: por isso diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do o que? Espírito. Diga glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para você. Então você vai me copiar agora. Sabe como é ter sucesso na missão? É fazer o que eu faço, é andar em amor. Amém? Só que para isso
Você não pode mais se enganar. Você não pode mais, irmão, viver dormindo nos sepulcros. Você não pode mais dormir no sepulcro, tem que sair daí. Não pode mais viver no meio dos mortos, vai atrair espíritos imundos. Amém, gente? Pastor, mas é difícil demais fazer a obra de Deus na minha casa. Não é difícil se você usar os seus métodos, ou os religiosos, porque eles são ineficazes. Pastor, qual é o método de Deus? Para a gente encerrar, você está em Efésios, João, capítulo 15. A gente terminar e participar da Santa Ceia. João, capítulo 15, versículo 16. João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a quem? E vos o quê? Nomeei, para que vades e faça o quê? E deis fruto, e o vosso fruto o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o quê? Amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos o quê? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão o quê? A vossa. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tive pessoas que me perseguiram, mas tive pessoas que guardaram a minha palavra. Então se aconteceu comigo, vai acontecer com você. Vai ter pessoas que vão te odiar, mas tem pessoas que vão guardar a sua palavra. Que palavra que você não liberou ainda? Que pregação que vão crer se você ainda não pregou ainda? Está entendendo, gente? Eu te escolhi, te nomeei para que você vá e deis o quê? Fruto. Esse é o método de Deus, irmão. Frutificai. E aí ele diz assim: permaneça. Se o fruto não for permanente, é só religião. Não convence ninguém mais nesses dias. Tem que permanecer. Amém, gente? Outro dia a gente foi na casa de um parente meu, e fazia muito tempo que eu não via, muito mesmo. Acho que foi o último dia que eu vi assim, rapidamente, foi no casamento da minha irmã. E quando criança, vivia muito próximo. E aí ele despejou um monte de coisa em cima da Meire, dizendo assim: olha, eu sabia que esse menino era diferente. Desde criança pegava o ônibus sozinho para ir para a igreja, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nem lembrava disso. Aí eu parei para olhar e falei: meu Deus, tudo começou, eu tinha 8 para 9 anos. Vou fazer já 32. Por que ele está testificando hoje? Porque o fruto permaneceu. Irmão, o nosso fruto tem que ser permanente. Porque se você se esforçar para ser bonzinho, você vai conseguir 1 ou 2 vezes, e depois vai ser mal de novo. Se você se esforçar para ser santo, você vai conseguir 1 ou 2 vezes, e depois você vai pecar de novo. Se você se esforçar para ser um adorador, você vai ser 1 ou 2 vezes, depois o Espírito vai te pegar de novo. Ele adorou Jesus e o Espírito já manifestou e falou: Jesus, o que tem contigo?
não é no esforço da carne, o fruto é do Espírito. Então o que você precisa, irmão, é não deixar o Espírito se apartar de você. É o Espírito Santo que faz você ser bom, é o Espírito Santo que faz você ser dócil, é o Espírito Santo que faz você ser uma pessoa gentil. Pastor, mas na minha casa ninguém é gentil, mas você é. É o Espírito Santo que faz você ser cordial, educado com as pessoas. Pastor, mas lá na minha casa é todo mundo muito bruto, rústico e sistemático. Mas Jesus está dizendo: você sendo mal, sabeis dar boas coisas. Todo mundo sabe dar um bom dia, sabe pedir por favor, sabe pedir licença. Todo mundo sabe, irmão, estender a mão para alguém. A gente só não quer fazer. Está entendendo, sim ou não? Agora, se você for possuído pelo Espírito, Ele só sabe fazer isso. O fruto é dele. Amém? Então vai ser algo natural, porque é natural para Ele. Diga graças a Deus. Amém, gente? Então, olhando para você, eu consigo ver se você está cheio do Espírito ou vazio dele. Pastor, mas orei línguas, rodei na igreja, caí, tomei um choque do Espírito. Está entendendo? Estou dizendo, isso não é Espírito, irmão. Eu vou conseguir saber se você é cheio do Espírito andando com você, vendo os seus frutos. Amém? Provando os teus frutos. Então o método da obra, que jeito que aquela figueira ia mostrar para todas as vinhas que o fruto dela era o que Deus queria, produzindo fruto, porque Deus estava indo procurar o fruto. Amém? Então se ela tivesse produzido, Deus teria pegado o fruto, saboreado o fruto no meio das vinhas, e as vinhas iam pensar: que adiantou tanta beleza com a gente? O fruto que Deus queria era da figueira. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que adiantou a gente ser a maioria? O fruto que Deus queria era daquele um sozinho. Que adiantou eu ir com a maioria, eu ser influenciado, se o fruto que Deus esperava é daquela figueira feia? Pesquisa no Google depois. Um pé, uma figueira brava, é horrível. E procura foto de vinhas, é a coisa mais linda. Está dizendo, irmão, que Deus não se importa com a aparência. Você pode ser feinho, mas tem um fruto que só você pode produzir para Ele. Amém, gente? Diga glória a Deus. Como, pastor? Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Nem você vai se reconhecer. Garanto para você. Nem você, irmão. Nem você. Nem você. Irmão, eu já fui uma pessoa estúpida. Nunca apanhei muito dos meus pais, mas eu tomava pelo menos um tapa na boca por dia da minha mãe, porque eu era estúpido, bocudo. Aí conheci Deus, fui me envolvendo, e certa vez eu fui tremendamente humilhado pela minha patroa na frente de todo mundo, e eu parecia, irmão, irreconhecível. Ela olhou para mim e falou: você quer falar alguma coisa? Eu: não. Então some na minha frente. E eu fui.